Eu quero, mais uma vez, cumprimentar a todos que colaboraram com o debate, especialmente aqui o doutor Paulo Roberto, que nos brindou, né, com a sua experiência e o conhecimento acerca do tema, transpondo o que nós conhecemos ou sabemos sobre isso, que normalmente é formado dentro do senso comum, né? Que tem também a sua importância. O conhecimento que vem do senso comum, ele também é um conhecimento importante, mas, porém, às vezes ele vem impregnado de uma série de preconceitos e paradigmas que nos impede de uma reflexão, às vezes, um pouco mais profunda e necessária. De toda forma, eu fui um ouvinte obediente, conforme eu havia prometido, saio daqui com as informações, a percepção, a visão e as angústias de todos aqueles que fizeram suas exposições. Me preocupou muito os dados que o Moisés ainda apresenta, né? Acho que os números ainda são elevadíssimos, né? Se a gente fosse buscar o número ideal é o zero, né? Esse seria o número ideal para nós. Mas a gente sabe que não é possível, né? Ainda nem que fosse por um passe de mágica, fazer com que, a partir do dia de amanhã, não tivéssemos mais essas violações de direitos, especialmente o abuso sexual e violência contra as crianças e adolescentes. Agora, o que nos cabe, então, é dizer que amanhã poderemos estar melhor do que hoje, e assim por diante, até a gente perseguir um cenário mais civilizado com relação à proteção das nossas crianças e adolescentes. Por outro lado, também, a reflexão sobre aquilo que o Estado oferta enquanto serviços e equipamento público para o atendimento, né, a essa população vitimada. E aí nós temos dois sujeitos, como bem colocado, que é o que sofre, e, do outro lado, também o agressor, que, pelo que eu pude perceber, também costuma ser vítima em algum momento, né? Há uma identificação da vitimização também desse autor. E a grande verdade é que parece que nós não temos muita coisa pensada para esse sujeito, né? O que nós temos é a aplicação das penas previstas na legislação, mas, posteriormente, enquanto sujeito também de direito, porque ele o é, a gente não consegue avançar, e isso é muito propositivo nesse sentido. O que é que nós vamos devolver para a sociedade? Qual que é o perfil desse sujeito, né? Para mim está muito claro que não só a privação da liberdade ela não será suficiente para que ele, ao retornar, ele esteja numa condição de convívio social. Então, eu não percebi que o Estado ainda tenha muito políticas pensadas nesse sentido. Ou, se o tem, a sua eficácia é extremamente questionável, não é isso? Isso cabe também para o atendimento à criança ou adolescente. Quais são as políticas, então, que nós temos para prestar esse atendimento e qual tem sido a sua eficácia? Ora, se elas são eficazes, elas não são suficientes, porque a gente percebe, especialmente quando vai para o interior, não há disponibilidade de serviços e esses equipamentos para esse atendimento. E, por outro lado, se nós não temos ainda algo que faça a medição, não sei também como que se mediria isso, né? Mas para perceber, para apurar qual tem sido a eficácia, é momento de rever essas políticas, então criar novas políticas que possam surgir como alternativas e que possam oferecer uma resposta melhor. Esse é o nosso papel como Poder Legislativo, né? Poder provocar essa discussão, esse debate, e depois, junto com o Poder Executivo, tentarmos construir essas políticas. Evidentemente que, para poder serem implementadas, precisam ser financiadas. Nesse sentido, a deputada Marília tem razão. É importante que se garanta o recurso, mas é importante que o recurso seja bem aplicado e que a política a ser apresentada ela seja uma política que realmente bem ao encontro consiga dar essas respostas. Então, esse é o nosso papel. Saio daqui comprometido também com essa questão. O que justifica a nossa presença é que isso tem uma relação direta na pauta de atuação da Comissão de Direitos Humanos, assim como a atuação da Comissão de Participação Popular, e a gente passa a ter isso também como uma prioridade na nossa agenda. Obrigado a todos, tenham uma ótima tarde.